tudo certo? Professor Lucas na área. A gente hoje vai fazer um videozinho com vocês a respeito do MRU, o Movimento Retilíneo Uniforme, ok? O famoso MU, né? Qual é a grande característica do MU? Então vamos lá? Primeiro eu vou colocar algumas propriedades para vocês, depois a gente vai montar a nossa função horária para começar a estudar o movimento aí, tá certo? Como que vai funcionar? Olha só. Um movimento retilíneo uniforme. Gente, o movimento retilíneo uniforme é o mais Nutella de todos, o mais simples de todos. É a situação em que a velocidade nunca muda, em que a velocidade é sempre constante. Existe isso na vida real? Existe. Por exemplo, se você está fazendo uma caminhada no parque, então você está andando sempre com a mesma posição, sempre com a mesma velocidade, certeza, você pode ter um caso de movimento uniforme. Tá? Eu vou te dar outro exemplo. Quando você vai viajar, por exemplo, com sua mãe e seu pai, quando você entra numa estrada, pode perceber, quem está dirigindo acelera, não é? Aumenta a velocidade. Chega um momento que você pode manter a mesma velocidade. Por exemplo, no geral, nas rodovias grandes, você pode chegar até 100, 110 km por hora. Se você chegar, por exemplo, a 100 km por hora e só manter o pé, teu carro mantém 100 km por hora. Tem muitos carros hoje em dia que você aperta o botão do piloto automático e ele mantém, ele crava naquela velocidade e não muda mais. Então, a partir do momento que a velocidade for constante, ok? É movimento uniforme. Gente, se a velocidade é constante, olha que importante, ó, não existe aceleração. A aceleração vale zero. Por quê, professor? Porque a aceleração é a variação da velocidade. Se a velocidade não muda, não tem aceleração nesse movimento, ok? A velocidade existe, ok? E ela é sempre constante, com certeza, tá bom? Olha que importante isso aqui. Não existe a inversão de movimento. Isso é bastante importante. O que é a inversão de movimento? É a situação que você está andando para um sentido, você para e volta, tá? Ou, por exemplo, quando eu jogo um objeto para cima, ele sobe, parou para cair. O que está acontecendo? Quando você vai inverter o sentido, obrigatoriamente você tem que parar. Se você tem que parar, galera, você tem que alterar a sua velocidade. A gente não pode alterar a nossa velocidade aqui. Então, a gente está no movimento mais simples de todos. Ou o carrinho vai para a direita, ou o carrinho vai para a esquerda. Ou o objeto vai para cima, ou o objeto vai para baixo. Ele nunca se altera. Ele nunca altera o sentido do movimento que ele está. Sempre vai ficar da mesma maneira, tá bom? É um movimento monótono, constante, uniforme. Por isso que ele chama assim. Tudo bem? O que mais? Olha que importante. Como ele é o mais simples de todos, o nosso carrinho sempre vai andar a mesma distância no mesmo tempo. Como assim? Olha só esse exemplo aqui. Eu tenho aqui os meus carrinhos, tá feio pra caramba o desenho, né? Mas acho que dá para você entender. Como que funciona? Vamos supor o seguinte, ó. O início do nosso movimento começou aqui, ó, na posição 2 metros. Eu coloquei aqui a minha origem, tudo bem? Aqui é a posição inicial dele. Olha o que está acontecendo, galera. Ele está andando de 2 para 4 metros, ou seja, ele está se deslocando 2 metros. Em quanto tempo? Em 1 segundo. Adivinha, se passar mais 1 segundo, quanto que ele tem que andar? Mais 2 metros. Se passar mais 1 segundo, ele tem que andar mais 2 metros. Ou seja, ele sempre vai andar a mesma distância no mesmo tempo. Tanto que a partir disso você pode perceber, eu estou andando 2 metros em cada segundo. 2 metros em cada segundo. 2 metros em cada segundo. Perceba, o que é metro por segundo? É velocidade. Olha só, como a velocidade nesse movimento ela é constante, a velocidade do objeto sempre você pode calcular igual você calculava na velocidade média. Qual que era a formulazinha da velocidade média? A primeira fórmula que você aprende na física. ΔS sobre ΔT. E é verdade, ó. 2 dividido por 1, a velocidade do carrinho, 2 metros por segundo. Então você pode seguir usando o ΔS sobre ΔT. Só que muitas vezes a gente não vai aplicar direto a velocidade. O exercício vai querer que você determina características dele como? Através da equação horária. Então como assim? Vamos lá?
como é que a gente monta essa função horária? O que é a função horária? Olha o nome, função horária. Tá? É uma equação que diz como o objeto está, ou qual que é a posição em função do tempo. Como é que eu vou demonstrar a fórmula para você? Eu vou usar o ΔS sobre ΔT. Eu sei que o ΔS, que é o deslocamento escalar, é a posição final menos posição inicial, né? A formulazinha do deslocamento que você já aprendeu. O ΔT é o intervalo de tempo, é o tempo final menos o tempo inicial. Mas olha, galera, o tempo inicial sempre vale zero na física, onde começa o movimento. Opa, então T menos zero, só sobrou o quê? T. Vamos pegar essas duas continhas aqui, ó, e colocar na fórmula do ΔS sobre ΔT, ó. Então, V é igual, no lugar do ΔS, posição final menos inicial, no lugar do ΔT, só estou colocando T. Esse número está dividindo, passa multiplicando, então V vezes T, S menos S0, jogo o S0 para o outro lado, ele está negativo, ele vai positivo, olha que lindo. Você chegou na formulazinha do sorvete, tá? O sorvete é a função horária do movimento uniforme. O sorvete precisa de dois números para ele acontecer, para ele existir, galera. O sorvete precisa da posição inicial e precisa também da velocidade, importantíssimo, hein? Então a posição inicial e a velocidade são os dois parâmetros que definem o sorvete. Por que eu falo, professor, que ela é uma função do primeiro grau? Porque o tempo está elevado a 1, tá? Ele é uma variação linear aí em função do tempo. Tudo bem? Como o movimento uniforme é o mais simples de todos, pessoal, você pode classificar ele somente com o valor da velocidade. Olha que fácil. Se você pegar o exercício e a velocidade for positiva, esse movimento é chamado de movimento progressivo. Se você pegar o exercício e a velocidade for negativa, o movimento é retrógrado. O que significa isso se você pensar no desenho? O movimento progressivo é quando o carrinho está indo a favor da trajetória. O movimento retrógrado, ele está indo oposto à trajetória. Então, como assim? Se eu tenho aqui a trajetória para a direita, a minha bolinha, ela está se movimentando no mesmo sentido da trajetória. Então, se a nossa bolinha está indo para a direita, ele está no mesmo sentido da trajetória, ele é progressivo. Agora, se a minha bolinha estiver indo para a esquerda, veja que ela está indo, ó, contra a nossa trajetória. Então, o movimento é retrógrado. Tudo bem? Na próxima aula nossa, eu vou fazer um exercício longo para você ter como exemplo e a gente vai trabalhar a parte do encontro também. Tudo bem? Vamos lá? Vamos para a próxima? Tchau, tchau!